Se você é ou já trabalhou como vigilante, provavelmente já ouviu dizer que poderia se aposentar com regras mais favoráveis, né? Durante muitos anos, essa foi uma discussão intensa no judiciário, porque a aposentadoria especial era vista quase como uma consequência natural dessa profissão. A lógica era a seguinte: se a atividade envolve risco permanente à integridade física, ela deveria gerar direito a um tempo de contribuição reduzido. Só que juridicamente isso nunca foi tão simples quanto parecia. E agora, em fevereiro do ano de 2026, o Supremo Tribunal Federal finalmente encerrou essa discussão com o entendimento que, infelizmente, não era o que a gente esperava. Os vigilantes não têm direito automático à aposentadoria especial. Mas o que isso significa na prática? Acabou o direito? Ainda é possível conseguir? O que muda para quem já trabalhou nessa área? Eu sou a doutora Natália Dantas, sua advogada, e hoje vou responder a todas essas perguntas de forma descomplicada. E se ainda ficar com alguma dúvida, o meu escritório está à disposição. É só escanear o QR Code aqui na tela para falar com a gente. A aposentadoria especial não é um privilégio, é uma proteção oferecida aos trabalhadores que ficam expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Funciona assim: se o trabalhador está submetido a risco ou desgaste acima do comum, ele não deve permanecer exposto pelo mesmo tempo que um trabalhador em uma atividade comum. E durante muitos anos, até 1995, o sistema permitia algo chamado de enquadramento por categoria profissional. Ou seja, determinadas profissões já eram presumidamente consideradas especiais, independentemente de comprovação individualizada de exposição. Mas depois de 95, isso mudou. Com a alteração da lei, deixou de existir o enquadramento automático por categoria e o INSS passou a exigir comprovação efetiva da exposição a agentes nocivos. E é aqui que começa a discussão envolvendo os vigilantes. A legislação previdenciária sempre mencionou agentes físicos, químicos e biológicos. Mas e o risco de violência? O vigilante armado que protege patrimônio, transporta valores ou atua em ambientes potencialmente conflituosos está exposto a risco concreto. Então, o questionamento sempre foi: esse risco à integridade física pode ser equiparado aos agentes nocivos previstos na lei? Durante anos, o STJ reconheceu que a periculosidade poderia fundamentar o reconhecimento da atividade especial. Isso abriu caminho para que muitos vigilantes conseguissem o reconhecimento judicial da especialidade, principalmente quando havia porte de arma ou documentação técnica demonstrando a natureza da atividade. Mas essa interpretação nunca foi pacificada de forma constitucional. E foi exatamente isso que levou a discussão ao Supremo Tribunal Federal. No tema 1209, o STF analisou se o vigilante teria direito à aposentadoria especial com fundamento apenas na periculosidade da atividade. Ou seja, o simples exercício da função de vigilante gera direito automático à aposentadoria especial? A discussão envolveu interpretação do artigo 201 da Constituição Federal, especialmente depois das alterações promovidas pela reforma da Previdência. A Constituição fala em atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, o debate era: o risco inerente à função de vigilante sem previsão expressa em regulamento como um agente nocivo específico seria suficiente para gerar aposentadoria especial? E a resposta do STF, infelizmente, foi desfavorável para a categoria. Em fevereiro de 2026, com um placar de 6 votos a 4, o Supremo fixou o entendimento no sentido de que não há direito automático à aposentadoria especial para vigilantes apenas em razão da atividade exercida, mesmo com o uso de arma de fogo. Isso significa que a função isoladamente não gera presunção de especialidade. Ou seja, nem com o uso de arma de fogo o benefício de aposentadoria especial está garantido. O STF afastou a possibilidade de equiparação genérica da periculosidade trabalhista à especialidade
especialidade previdenciária. Mas olha só, a decisão não declarou impossível o reconhecimento da especialidade, só declarou que ela não é automática. Ou seja, não basta a função, é necessária uma comprovação técnica individual da exposição e condições que se enquadrem na legislação previdenciária. E o que isso significa na prática? Significa que a concessão da aposentadoria especial para os vigilantes passa a ter um rigor técnico maior. Ainda existe espaço para reconhecimento, mas agora você precisa demonstrar exposição permanente a riscos efetivos. E isso é feito com uma análise robusta do seu histórico profissional e da documentação técnica, principalmente do perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, e o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, o LDCAT. Importante mencionar que para quem já tinha decisões favoráveis, nada muda, mas para quem ainda não ajuizou a ação ou tem processo em andamento, o judiciário vai se orientar por essa tese. Atenção! Periculosidade trabalhista e especialidade previdenciária não são a mesma coisa. Pessoal, para evitar confusão, vamos entender mais uma coisa aqui. Tudo isso que eu expliquei se refere somente ao reconhecimento de atividade especial para fins de aposentadoria. Os vigilantes continuam tendo direito ao adicional de periculosidade e tem caráter indenizatório. O risco do ambiente de trabalho existe e não é isso que está sendo discutido aqui. O que o STF determinou é que essa classificação trabalhista não basta para gerar direito previdenciário automático. São esferas jurídicas diferentes. Apesar de não ser a decisão favorável que a gente esperava, os vigilantes que ainda acreditam ter esse direito não devem simplesmente desistir da aposentadoria especial. Com os critérios de análise redefinidos, não existe mais espaço para pedidos padronizados ou fundamentações genéricas. Agora, mais do que nunca, planejar a sua aposentadoria com orientação jurídica especializada é indispensável. Com análise técnica cuidadosa e uma estratégia personalizada, você ainda pode conseguir se aposentar com condições mais favoráveis e justas, de acordo com a realidade do seu trabalho. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com seus colegas de profissão e deixe um comentário. E se quiser entender como o tema 1209 do STF impacta a sua situação, o QR Code para falar com o meu escritório está aqui na tela novamente. Até o próximo vídeo.